Olá, tudo bem? Eu me chamo Matheus Calderaro e hoje irei fazer uma revisão sobre o conteúdo de noções de lógica, pela disciplina de Lógica e Matemática Discreta. O meu grupo é composto por mim, pela Andressa, pelo Andrei, pelo Igor e pela Vanessa. Bom, primeiramente a gente vai começar com a introdução do termo de noções de lógica e é basicamente isso que está escrito. Ele se refere ao estudo das regras e estruturas que orientam o raciocínio válido e a argumentação correta. Então, basicamente, a lógica formal ela é usada para avaliar se uma determinada sequência de argumentos ou operações é válida, e é nisso que a gente vai se basear durante essa aula. Bom, nosso primeiro tópico é proposição, basicamente, e o conceito de proposição é bem simples, também já está escrito aqui, e é basicamente isso: toda oração declarativa que pode ter os valores verdadeiro ou falso. Então, como sendo uma oração, ela sempre vai ter sujeito e predicado, e também sempre vai ter que ter um valor lógico, seja verdadeiro ou falso. Bom, a gente tem aqui os exemplos, aqui no nosso lado, e aqui nós temos 3 proposições. A primeira proposição, 7 é maior que 3, que tem o valor lógico verdadeiro, porque realmente 7 é maior do que 3, e pra gente avaliar a estrutura aqui, o 7 seria o sujeito e o maior que 3 seria o predicado, né? A gente tem aqui outra proposição, 2 é igual a 1, que dessa vez é uma proposição com um valor lógico falso, e essa daqui, que é 4 vezes 5, que é igual a 20, que também tem um valor verdadeiro. Então a proposição basicamente consiste nisso. Agora, falando a respeito de negação e tabela verdade, o conceito de negação é bem simples. Basicamente, a negação de uma proposição, ela sempre vai ter o valor oposto da proposição normal. Ela vai ser representada por esse símbolo aqui, que parece um tio, e ela vai vir antes da proposição. Então, a gente pode observar aqui nessa tabela verdade a proposição P, que tem os valores verdadeiro e falso, em 2 linhas, e a proposição P negada, aqui com o símbolo da negação, que tem os valores opostos. Então, ao invés de V, seria F, e ao invés de F, seria V. E bom, falando a respeito agora de tabela verdade, eu já utilizei a tabela verdade para dar o exemplo da negação, mas a tabela verdade basicamente é uma tabela construída para compararmos todas as possibilidades de valores lógicos em uma relação entre proposições. Ela não precisa ser desse tamanho, às vezes ela vai ter 4 linhas ou até mais, e também vai ter quantas colunas forem necessárias a depender do número de proposições a serem avaliadas. Agora, falando sobre proposições compostas, basicamente as proposições compostas elas vão abordar 2 ou mais proposições simples e farão o uso de conectivos. E aí a gente vai entrar no tópico dos conectivos agora. O primeiro conectivo que eu vou falar é o conectivo E, que é representado por esse símbolo bem aqui, que parece um acento circunflexo. E ele tem, cada conectivo e condicionais também, que eu vou mostrar a seguir, eles têm umas regrinhas nas suas tabelas verdades. E a regrinha do conectivo E é basicamente que a conjunção entre P e Q só é verdadeira se ambas as proposições forem verdadeiras. Ou seja, aqui na tabela verdade, aqui nós temos uma conjunção de P e Q, e basicamente ela só vai ter o valor verdadeiro quando as duas proposições, tanto P quanto Q, tiverem o valor verdadeiro também. Então, verdadeiro com verdadeiro, a conjunção E deu verdadeiro. Agora, verdadeiro com falso, mesmo que a gente tenha um verdadeiro aqui nessa coluna, o valor vai ser falso. Então, falso com verdadeiro também foi falso, e falso com falso também foi falso. Então, basicamente, apenas quando os dois valores das duas proposições forem verdadeiros, é que a conjunção entre elas duas também será verdadeira. Partindo para o nosso segundo conectivo, que é o conectivo OU, que é representado basicamente por esse símbolo aqui, que é o conectivo E, só que de cabeça para baixo. A gente pode assemelhar com um V, né? E, bom, basicamente, quando ocorrer uma proposição composta utilizando esse conectivo OU, a gente vai chamar de disjunção. Então, a regrinha dele é a seguinte: a disjunção entre o P e o Q só será falsa quando as duas proposições forem falsas. E nos outros casos, a disjunção sempre será verdadeira. Observando aqui na tabela, ela só vai ser falsa quando os dois valores forem falsos. Então dá pra gente notar aqui na última linha, falso com falso deu falso. E nas outras, bastando ter um verdadeiro, todas as outras se tornam verdadeiras, basicamente. Então verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro com falso, verdadeiro, falso com verdadeiro, verdadeiro. Agora, passando para os condicionais também vão consistir em proposições compostas, mas eles se diferenciam um pouquinho dos conectivos. Então, a gente vai começar com o nosso primeiro condicional, que é o condicional se então, que é representado por esse símbolo bem aqui, que parece uma seta, e ele também vai ter a regrinha dele. Então, basicamente, a gente lê
exatamente dessa maneira, o condicional se P, então Q, é basicamente assim que a gente lê, só será falso quando P é verdadeira e Q é falso. Então, ele só vai atribuir o valor, ele só vai receber o valor falso, aqui a nossa condicional, caso a primeira seja verdadeira e a segunda seja falsa. Nos outros casos, ela sempre vai ter o valor verdadeiro. Então, verdadeiro com verdadeiro vai ser verdadeiro, verdadeiro com falso é falso, falso com verdadeiro é verdadeiro e falso com falso é verdadeiro. Pode parecer um pouquinho confuso, mas tem um macete pra gente aprender que tá bem aqui, que é basicamente o seguinte: se uma pessoa verdadeira te contar algo falso, é lógico que a informação será falsa. Então, se uma pessoa verdadeira V te contar algo falso, F, a informação será falsa. Agora, se uma pessoa verdadeira te conta uma informação verdadeira, a informação continuar, o resultado continuará verdadeiro, né? Basicamente é verdade com verdade. Agora, se uma pessoa que é falsa te conta uma informação verdadeira, a informação vai continuar sendo verdadeira, independente da pessoa ser falsa ou não. E aqui, esse último pode ser o que mais complica um pouco a cabeça, mas faz sentido. Se uma pessoa falsa te conta uma informação falsa, basicamente ela tá cumprindo com a palavra dela, então é verdadeiro. Uma pessoa falsa conta coisas falsas, então vai receber o valor verdadeiro. Então, para lembrar do que difere, sempre lembre: se uma pessoa verdadeira te contar algo falso, a informação será falsa. Agora vamos passar para o segundo condicional, que é o se somente se, que é representado por esse símbolo bem aqui, que parece uma seta com dois lados. Então, basicamente ele é lido dessa maneira: P se somente se que. Então ele vai ter a regrinha dele, que é a seguinte: o condicional P se somente se que só será verdadeiro quando o valor lógico de P e Q forem iguais, ou seja, se forem ambas falsas ou ambas verdadeiras. Esse aqui é bem mais simples, então a gente pode notar que quando os valores de P e Q forem iguais, seja verdadeiro ou falso, a condicional também terá o valor verdadeiro. Então V com V dá V e F com F também dará V. E no caso, quando tem valores diferentes, ó, V e F vai dar F e F com V também dará F. Bom, agora passando para um conceito novo chamado tautologias e proposições logicamente falsas. Bom, as tautologias, que também podem ser chamadas de proposições logicamente verdadeiras, elas vão acontecer quando, em uma proposição composta, a coluna final da tabela verdade tem apenas valores verdadeiros. Então, se tudo é verdadeiro, quer dizer que houve uma tautologia, assim como a gente pode observar nesse exemplo. A gente tem aqui uma proposição composta e a última linha da tabela, né, da proposição toda, deu verdadeira. Então quer dizer que houve uma tautologia. Agora, a proposição logicamente falsa é o contrário. Então a coluna final da tabela deverá ter apenas valores falsos, que é o que acontece nesse outro exemplo aqui da direita. A gente pode observar aqui que os valores são apenas falsos e isso vai constituir uma proposição logicamente falsa. Agora, a respeito de relações, a gente vai ter duas relações para falar a respeito, que são a relação de implicação e a relação de equivalência. Começando pela relação de implicação, ela irá ocorrer quando, né, dada duas proposições P e Q, a gente não tenha V e F ocorrendo em nenhuma linha da tabela verdade. Ou seja, P, né, no caso a proposição P sendo V e Q sendo F. Se isso não ocorrer em nenhuma linha da tabela verdade, a gente vai ter uma relação de implicação. Caso a gente tenha uma dessas linhas presentes, não será uma relação de implicação. Resumindo, basicamente, a gente nunca vai ter, ao mesmo tempo, a proposição P verdadeira e a Q falsa. E agora, a relação de equivalência vai ocorrer quando, dadas as duas proposições, P e Q, ambas as colunas sejam iguais na tabela verdade. Ou seja, se as colunas de P e Q forem iguais e tiverem o mesmo valor lógico, né, no caso em cada linha, vamos ter uma relação de equivalência. Bom, e agora partindo para o nosso último tópico, que é a respeito de sentenças abertas e quantificadores, a definição de sentenças abertas é a seguinte: basicamente elas são orações que contêm variáveis, tá? E elas não podem ser consideradas proposições porque o valor lógico delas é indefinido, eles dependem do valor da variável. E se o valor da variável não for atribuído, elas não têm como ser consideradas uma proposição, porque não tem como desempenhar um valor lógico. E as sentenças abertas, elas podem sim ser transformadas em proposições, e nós vamos ter duas formas de fazer isso. A primeira, que é a mais simples, é a gente atribuir um valor à variável em questão, e a segunda é fazendo uso de quantificadores, que basicamente é o que eu vou explicar agora. Bom, o primeiro quantificador que eu falarei a respeito vai ser o quantificador universal, que é representado por esse símbolo bem aqui, que é como se fosse um A de cabeça para baixo, e ele é lido como para todo.
E o que ele vai fazer é generalizar o valor da variável para todos os valores dentro de um conjunto definido. Caso na informação, na sentença ou na questão não esteja especificando a qual conjunto essa variável vai pertencer, a gente vai presumir o conjunto de acordo com o contexto da questão em si, tá bom? Mas normalmente ele vai definir o conjunto como sendo, por exemplo, x pertencendo aos reais, x pertencendo aos inteiros, tá bom? Vai depender muito do contexto. E bom, nós temos um exemplo aqui do quantificador universal. A gente vai ter essa sentença bem aqui, que é lida como, para todo número x, temos x mais 1 igual a 7. Ou seja, ele está literalmente falando que para todo e qualquer número x existente no conjunto em questão, x mais 1 seria igual a 7. O que não é verdade, porque para satisfazer isso daqui, x teria que ser igual a 6. Ou seja, o quantificador universal aqui, ele está transformando essa sentença aberta em uma proposição. Ele está sim, só que ela está com o valor lógico falso, né? Ela foi transformada em uma proposição, só que ela adquiriu o valor lógico falso. Esse aqui é um uso do quantificador universal. Bom, e agora passando para o quantificador existencial, que é definido por esse símbolo bem aqui, que é um E ao contrário. Ele é lido como existe ou existe 1, e ele vai indicar que a variável tem valores específicos que satisfazem a proposição dentro de um conjunto específico. A respeito do conjunto específico, funciona da mesma forma que do quantificador universal, só que aqui ele vai estar especificando o valor da variável, ou seja, a variável ela tem um valor, só que é um valor específico que vai satisfazer aquela sentença. E no caso nós também temos o inverso dele, que seria o símbolo não existe, representado por esse símbolo aqui, que é basicamente o símbolo do quantificador existencial cortado, e ele indica exatamente o contrário de existe. Literalmente não existe. Bom, vendo agora um exemplo do nosso quantificador existencial, ele é bem parecido com o exemplo do universal, e aqui a gente lê da seguinte forma: existe um número x, tal que temos x mais 1 é igual a 7. E realmente, existe um número x. Quando o número x for 6, 6 mais 1 será igual a 7. Ou seja, a sentença aberta foi transformada em uma proposição com valor lógico verdadeiro. Então é isso, pessoal. Assim se encerra a nossa revisão e eu espero que ela tenha sido útil para relembrar um pouco a respeito desse assunto tão importante que é noções de lógica. A seguir, o Andrei vai mostrar uma aplicação computacional dos conceitos desse conteúdo. Obrigado! Olá, eu sou o Andrei e agora, prosseguindo com uma aplicação computacional referente ao assunto de noções de lógica, nós temos os problemas de satisfação booleana, que basicamente é um problema de decisão, onde nós vamos utilizar operadores AND, OR ou NOT, e ele também é classificado como um dos problemas NP completo, semelhante ao problema do caixeiro viajante. Então, nós temos aqui essa expressão para teste que será implementada, que é x1 ou não x2 e não x1 ou x3 e x2 ou x3. Isso implica que nós temos aqui uma preposição composta, onde x1, x2 e x3 elas são variáveis booleanas, ou seja, essas variáveis elas vão assumir somente os valores de verdadeiro ou falso. Bom, agora vamos para a parte de implementação. Aqui no VS Code, nós vamos importar a biblioteca PySet, importar o solver dessa biblioteca, e nós vamos modelar nossa preposição aqui na forma x1 or not x2 and not x1 or x3 and x2 ou x3. Basicamente, para a gente fazer essa modelagem, a gente precisa atribuir um valor para cada uma dessas variáveis booleanas, no caso x1 igual a 1, x2 igual a 2 e x3 igual a 3, e essas cláusulas devem ser passadas em um formato de elementos dentro de uma lista, onde cada um desses elementos corresponde a uma das cláusulas. Criando a função, a gente vai ter que instanciar a classe solver para ter acesso aos seus métodos e percorrer a nossa matriz de cláusulas aqui, onde cada um desses elementos eles vão ser transformados numa cláusula nesse formato pelo solver, e após isso ele será checado. Então ele vai usar um algoritmo interno para resolver, e se esse modelo que ele vai ser obtido com base no x1, x2 e x3 for verdadeiro, então ele vai retornar o x1, x2 e x3 como verdadeiro, e isso vai avaliar se ele for verdadeiro ou falso. Caso não seja satisfeito, ele vai retornar o não foi satisfeito. E com isso, se a gente executar, nós vamos ter que x1, x2 e x3 eles são true.
E isso se encaixa muito bem no nosso exercício de lógica matemática. Então, com isso, nós terminamos nossa explicação e até a próxima.